Aqueles dois ali, pra mim, é um negócio intragável. Eu não vou, assim, não senta numa guerra pra perder. Então, nunca vou imaginar eu perdendo, eu não estando lá. Eu comecei essa eleição com 0,3 na primeira pesquisa que me colocaram. E agora já tô em algumas pesquisas próximo de 10. Em São Paulo, eu acabei de bater 10 na pesquisa Real Time Big Data. Nos trackings que os bancos e partidos contratam, tô variando de 8 a 10. Então, a ideia fixa. A eleição é guerra. Se você tiver com mentalidade que você vai perder, você perde. Em geral, quem perde é que faz o acordo. Eu não quero fazer acordo com ninguém. Eu não quero sentar numa mesa com o Flávio. Eu não quero sentar numa mesa com o Lula. Eu quero fazer o que eu acredito. É isso. O que o bolsonarismo fez de errado que o candidato pretende não repetir, caso seja eleito? É tanta coisa. Eu vou tentar listar. Primeira coisa, o bolsonarismo, ele não tinha uma versão otimista do Brasil. As pessoas falam, algumas pessoas falam, o Renan tem um discurso de ódio, que ele fala que vai matar bandido. Cara, eu tenho uma versão otimista, eu sou muito otimista sobre o Brasil. Muito otimista. E eu gosto de todas as regiões, eu tenho que entender todas as regiões do Brasil, porque a gente tem que criar uma versão generosa do Brasil. O Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro tinha uma ideia de uma vingança contra uma esquerda que tinha ficado no poder no Brasil por muito tempo e que calou a geração deles. O Jair é da geração do final do período do regime militar, em que eles se ressentiam da redemocratização. Então ele pegou, especialmente nos eleitores mais velhos, esse sentimento, tipo, essa redemocratização foi entregar o Brasil para esses comunas, e aí era como se fosse uma desforra. Todo mundo que vai para uma mentalidade de desforra não dá certo. Então o modelo já era um modelo ressentido. Segunda coisa, não houve projeto. O Jair, quando assumiu, ele não sabia o que fazer. É igual se me dessem, sei lá, uma Ferrari de Fórmula 1 para eu dirigir. Eu acho lindo, acho sensacional, adoro Fórmula 1. Agora eu não saberia o que fazer com aquele carro. Iam botar, eu ia bater ele, né, no primeiro minuto. Ele não se preocupou em aprender a dirigir o carro, em aprender a conhecer os detalhes. Então o Bolsonaro teve um não governo, foi um governo confuso. Tanto que no meio do mandato ele entregou o governo inteiro pro Centrão. E aí você começa a ver escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master cresce ao longo do governo do Bolsonaro. Eu não consigo me espelhar em nada deles. Hoje, claro, o candidato se coloca como oposição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né, à direita bolsonarista, mas em 2018 houve um apoio à eleição de Bolsonaro, que fez Só no segundo turno. o candidato apoiar o Bolsonaro em 2018. Foi só no segundo turno. A gente já era contrário a ele já na campanha. Na verdade, tem alguns episódios que são bem marcantes pra gente. Em 2017, o Bolsonaro, com um dos seus grandes aliados, o Alexandre Frota, o ator de muitas áreas, Alexandre Frota, eles tentaram roubar a nossa marca na justiça. E a Mônica Bergamo da Folha fez uma entrevista com o Jair e perguntou, mas você realmente quer pegar a marca do MBL? Ele falou assim, o Frota me prometeu, se ele quiser me dar, pode me dar, eu só não aceito o beijo na boca dele. Que? Assim, o Bolsonaro se comportava de uma maneira igual um moleque nessas coisas. Então a gente já não tinha, a nossa relação com ele era péssima. Então no primeiro turno a gente não apoiou o Flávio, o Jair Bolsonaro em 18. E no segundo turno, aí sim, nós fizemos uma escolha. Olha, nós temos o argumento nosso é, nós temos a certeza de um governo muito ruim, que é o governo do Haddad, que viria por aí. Agora nós temos a incerteza do Bolsonaro. Vamos adotar a incerteza do que a certeza. E a incerteza deu numa certeza de fracasso, logo no início. Tanto que a gente se tornou oposição dele em 2 meses de mandato. Exatamente. Qual decisão do Lula o candidato revogaria no primeiro dia de governo? Tem que ver as decisões que vieram por decreto. Alguns decretos na área tributária, decretos envolvendo taxações das mais diversas. Talvez alguns mini... algo que não é um decreto que revogaria, mas uma mudança, uma reorientação na política externa. Inscreva-se no canal. Essas são as primeiras coisas que assim, daria para a gente trabalhar. Existem também alguns decretos e regulamentações de áreas específicas que são portarias de ministérios, que a gente poderia mexer, por exemplo, na área fundiária, porque está tendo muita guerra fundiária, muitas questões que impedem, vamos dizer, que o agricultor consiga trabalhar, que acho que dá para fazer sem ser projeto de lei. Entendo. Qual é a decisão que o candidato tomaria no primeiro dia de governo e que faria metade do Congresso ficar contra você? Olha, eu sou otimista com relação às medidas de combate ao crime organizado. Agora, os de crime de colarinho branco, acho que mais da metade ficaria contra mim, porque vai precisar mexer nisso também. A gente precisa voltar com a prisão em segunda instância. A ideia de que, por exemplo, um político investigado, ele, quando pego e tendo uma prisão decretada já na segunda instância, ele vá pra cadeia. Porque hoje eles se valem, né, das 1000 instâncias, né? Aí ele vai para STJ, depois ele vai para STF, aí basta contratar um escritório de algum familiar do STF que ele misteriosamente escapa. Então, eu acho que eles não vão gostar desse
projeto, mas é inevitável. O candidato defende a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil? Em termos valorativos, eu acho que o Brasil precisa discutir ambos, só que não cabe essa discussão no modelo constitucional nosso, porque elas são cláusula pétrea. Então eu posso ser favorável quantas vezes eu quiser, mas simplesmente não dá. Agora, eu acho que, por exemplo, um estuprador em série, pedófilo em série, esse cara não precisa, nem deve voltar à sociedade. Eu não vou recuperar uma pessoa dessas. Eu não consigo imaginar que nós vamos recuperar uma pessoa dessas. Até porque a vítima nunca vai ser recuperada. Uma mulher que foi abusada, ela não vai se recuperar. E nesse caso, o senhor defenderia a prisão perpétua? Sim, mas mesmo isso, infelizmente, a nossa Constituição não permite, nem que eu altere ela, porque ela não é apenas um artigo, são cláusulas pétreas da Constituição. Aí eu tenho que fazer uma constituinte. Eu acho que o primeiro mandato não dá. O que eu posso é aumentar muito, muito as penas. Agora nós estamos tendo, assim, desculpa fazer, não é nem mudança de assunto, mas isso aqui faz parte, é um alerta, porque agora querem acabar com os hospitais psiquiátricos no Brasil, aí vão soltar figuras como o maníaco do parque, né, que era um violador sexual em série. E, não, vamos soltar porque temos a luta antimanicomial. Essas pessoas têm que ficar presas para sempre, porque os hospitais psiquiátricos, no fundo, você mantém preso de canibais a estupradores em série, a pedófilos que são doentes e que precisam ficar presos. E é uma discussão séria em soltar eles. Na verdade, o mais provável é que essas pessoas sejam soltas. Entendi. E a pena de morte? O candidato defende em quais circunstâncias? Apenas para crimes hediondos com violência extrema e que sejam inequívocos. Ou seja, que não há discussão mais sobre autoria. Por exemplo, é muito claro que esse sujeito cometeu um crime de pedofilia com 4, 5 crianças, matou elas. É inequívoco. Não há uma discussão mais sobre autoria. Há uma discussão sobre dosimetria da pena. Pois bem, tem que entrar na mesa a possibilidade de matar uma figura dessas. Entendi. Agora, são casos especialíssimos e sempre inequívocos. A partir do momento que não há mais nenhuma discussão sobre autoria. Porque, naturalmente, para as pessoas se torna um tema perigoso, e ainda mais num país em que a justiça sempre é instrumentalizada. Portanto, não é uma arma que tem que ser banalizada de maneira alguma. É uma ferramenta que tem para casos especialíssimos, quando não há mais absolutamente nenhuma discussão sobre autoria. Escala 6x1, favor ou contra? A escala em si ou o fim da escala? O fim da escala 6x1, eu não gosto do projeto, contra. é um projeto populista. Eu acho que nós teremos que ter uma liberalização do regime de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, e a gente percebe que a CLT no modelo atual já não funciona, quando a maior parte das empresas, especialmente na área de serviços, que quem mais contrata, é o setor que mais contrata no Brasil, já contrata as pessoas PJ. As MEIs saíram de 300 mil há 15 anos atrás. Hoje você tem praticamente 20 milhões de pessoas trabalhando como MEI. Essas pessoas trabalhando como MEI não são MEI porque elas são microempreendedoras individuais. Elas têm um emprego e esse é uma espécie de um cambalacho que contratante e contratado precisam fazer para que as pessoas possam trabalhar com segurança. Então o modelo da CLT com a justiça trabalhista, com a altíssima litigância que a gente tem, não funciona. E o problema da escala 6x1, veja, ela é um problema muito urbano. É um problema, no fundo, que a gente fala sobre infraestrutura e logística. Eu sou de São Paulo. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo e que vai trabalhar no centro, ela gasta quase 4 horas do dia dela em transporte. 4 horas por dia, vezes 6 dias, a gente está falando em 24 horas só de deslocamento. Naturalmente, a vida dessa pessoa é estressante. A escala 6x1, entretanto, para uma pessoa que mora numa cidade interior que está a 4, 5 minutos do trabalho, ela é diferente. Muitas pessoas preferem, porque elas passam a maior parte do dia, elas gastam 1 hora a menos de trabalho por dia, e aí gastam uma manhã no sábado. É uma escolha que alguns setores faziam, e aí era natural. Portanto, essa discussão surge muito em São Paulo e no Rio, da escala 6x1, porque é uma discussão que envolvia muito a questão logística. Isso é um problema de infraestrutura, isso não é nenhum problema de legislação trabalhista. Mas aí qual solução? Solução é a liberalização do mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter regras mais simples para a contratação das pessoas. A justiça do trabalho sair e a gente entregar para a justiça civil as relações contratuais entre contratante e contratado, sem penalização mútua como acontece hoje. E, paralelo a isso, você diminuir a taxação que você tem na folha de pagamento. Ao fazer isso, você cria um parâmetro comum que permite que o Estado arrecade para o INSS, porque a gente tem uma questão previdenciária, que as pessoas dispõem disso, e, do outro lado, não seja punitivo contratar e formalizar as pessoas. O modelo que eu proponho, na verdade, é o modelo que todos os países de terceiro mundo em ascensão adotaram para poder crescer. Foi um modelo que a China adotou, que a Coreia adotou. A Coreia, inclusive, assim, nem tem limite de horas de trabalho. Eles chegaram a ter uma semana de 68 horas. E agora eu acho que caiu para 50 e poucas horas de trabalho. E a questão da 6x1 é uma questão muito discutida apenas no Brasil. Porque no México teve, no governo de esquerda, bem de esquerda, da Sheinbaum, teve uma redução de 44 para 40 horas.
mas sem mexer nos dias trabalhados. Aqui no Brasil você diminui o número de dias trabalhados e diminui o número de horas. Vai ter um impacto econômico isso colossal. E já está começando a ser sentido em muitos setores. E vai acelerar o processo de automação em vários setores. E o trabalhador irá sentir. Eu estou avisando todo mundo, irá sentir. Porque não se resolve num país que está perdendo produtividade. Ou seja, as pessoas estão tendo que trabalhar mais para conseguir pagar as contas porque elas estão mais pobres e porque o custo de vida aumentou. Você não vai resolver as coisas num passo de mágica. Olha, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Que é isso que o fim das classes propõe. Você vai ganhar o mesmo valor mensal trabalhando menos horas. Portanto, sua hora de trabalho vale mais. Você não vai conseguir fazer isso acontecer como mágica, sem aumentar a produtividade. Portugal conseguiu reduzir as horas trabalhadas, mas Portugal teve ganhos de produtividade colossais, porque no fim do dia Portugal é bancado pela União Europeia. Então, quando você tem toda a economia da União Europeia sustentando o investimento em um país de 9 milhões de habitantes, você consegue ter ganhos de produtividade. O Brasil não tem isso. Então, pelo contrário, o Brasil, a capacidade produtiva do trabalhador brasileiro, ela não aumenta quando comparada com dos trabalhadores ao redor do mundo. Então, isso é assustador. Eu sei, mas assim, nessa questão da escala, do brasileiro que deseja trabalhar menos, que é contra, do brasileiro que não gosta da escala 6x1, ou seja, quer a folga, né, sábado e domingo. Ora, como que o senhor vê isso? Ora, se a gente flexibiliza, quando eu tô falando flexibilizar, as pessoas poderem vender a hora de trabalho dela, essa pessoa vai poder vender a hora de trabalho dela. Este é o canal Eleitor Missionário. Se você gostou deste corte e quer ficar por dentro de tudo o que acontece ao longo da missão, deixe o seu like e inscreva-se.